Agora a gente vai falar sobre o Dia Mundial da Infância, que foi celebrado no último sábado, 21 de março. E esse dia traz um alerta importante aqui em Santa Catarina. Dados recentes mostram que hábitos cada vez mais comuns no dia a dia, como o excesso de telas, a alimentação inadequada e o sedentarismo, estão impactando diretamente a saúde das nossas crianças. E para falar sobre esse cenário e nos trazer um alerta, né? Também a gente vai falar sobre o Dia Mundial da Tuberculose. A gente convidou a presidente da Sociedade Catarinense de Pediatria, doutora Rose Marcelino. Boa tarde, seja muito bem-vinda, doutora. Boa tarde, Kathleen. Prazer em conhecê-la e obrigada pelo convite. A gente que agradece, né? E aí acabou que meio que dialogando as entrevistas, porque há pouco o doutor Gabriel falava do impacto que as telas trazem para os olhos. E aí a Sociedade Catarinense de Pediatria analisou isso como um todo na criança, não só nos olhos, mas ela como um todo. E do seu ponto de vista, como profissional experiente, lhe assustou? Muito. É muito triste. A sociedade fez uma pesquisa e avaliou os hábitos das nossas crianças catarinenses. E os dados que mais nos chocaram foi saber que de 44% a 48% das crianças usam tela. E já usam em torno de 2 anos de idade, quando a tela é expressamente proibida. Para os adolescentes, o tempo máximo de tela seria 3 a 4 horas, e a média em Santa Catarina e no Brasil é de 9 horas de tela por dia. Doutora, todos nós, adultos também, estamos viciados, né? E a gente sabe que todo vício, ele é difícil de abandonar. Sim. Como dizer para uma criança, a partir de hoje, como colocar regras, como limitar esse tempo de permanência de uma forma saudável, que não se torne também um desagregador dentro de casa? A educação começa quando o bebê nasce. E a criança até 2 anos não pode ter acesso a nenhum tipo de tela, nem TV para assistir filminho. No máximo, uma conversa no celular para ver a avó, o avô ou um tio próximo, só para isso. Então, somos nós adultos os responsáveis por educar nossas crianças. E se a criança não é estimulada a usar a tela precocemente, ela não tem vontade de usá-la posteriormente. Então, não é na adolescência que nós vamos cortar o hábito desse menino. A gente vai ter que educá-lo a partir do nascimento. E, infelizmente, o que eu vejo no meu consultório, e isso é unânime, a mãe já leva o bebê no pediatra com o celular. E aí ela fica segurando o celular na frente da criança para a criança não chorar. O choro não incomoda o pediatra em hipótese nenhuma. O que incomoda é a gente ver uma mãe segurando uma tela ou amamentando o bebê olhando no celular. E a criança, ela vai sempre fazer tudo, copiar os hábitos dos pais e dos cuidadores. E se o pai e a mãe usam a tela excessivamente, a criança também vai adquirir esse hábito. Então, não é só proibir a criança, o pai e a mãe também não devem usar a tela na frente da criança. E para ver como a gente já está que nem zumbis, porque o momento de amamentar é um momento de conexão, não é só o momento, né, de alimentação em si, mas é um momento de conexão. Amamentei e lembro de como era isso, né? Sim, tem dias que a gente vai estar cansada, estressada, não queria estar ali amamentando e por isso existem tantas campanhas, porque é difícil, mas ao mesmo tempo a mãe é como se ela fugisse daquele momento para o celular, então isso é gravíssimo mesmo. Antigamente os pediatras proibiam a chupeta, então agora... Exatamente. É o celular também. A tela é bem mais grave do que a chupeta, né? E o amamentar é exatamente o momento do vínculo com o bebê, com a mãe. E se vocês não têm ideia do quão importante isso é para o desenvolvimento cognitivo, intelectual, afetivo desse indivíduo. As crianças que não têm isso, não têm essa amamentação aconchegante, com certeza serão crianças que terão algum problema, algum distúrbio emocional no futuro. E hoje a gente vê, infelizmente, uma imensidade de crianças e de adolescentes com depressão, com ansiedade, com algum transtorno psiquiátrico grave, que muitas vezes é proveniente desses hábitos nos primeiros anos de vida. Vamos falar da alimentação, né? Porque a alimentação fast food, rápida, fácil, também está impactando? Demais. Para vocês terem ideia, 20% das crianças catarinenses e adolescentes têm sobrepeso e 16% são obesas já.
A obesidade, o sobrepeso, ela está intimamente relacionada às doenças crônicas do futuro, principalmente diabetes, pressão alta, doenças hepáticas, doença nas artérias, causando isquemia cerebral, isquemia no coração. Então, a criança obesa, além de tudo que ela passa, o bullying na escola, que vai gerar algum distúrbio emocional para essa criança, vai causar também alguma doença, né, neuro ou psicológica. E por que essas crianças estão obesas? Por causa da tela, porque usam tela demais e tela implica em sedentarismo. Para você ter ideia, Catherine, só 39% dos bebês até 1 ano de idade em Santa Catarina nunca brincaram na natureza. Nunca. E mais ou menos 35% das crianças não praticam nenhuma atividade física. Então, as crianças estão sedentárias, porque usam tela, e aí na tela elas deixam de brincar ao ar livre com os amigos na natureza, e às vezes os pais não percebem isso, acham que deixar a criança assistindo uma tela é ótimo, porque aí a mãe tem tempo de trabalhar em casa ou o pai, e o erro alimentar. E o que essas crianças estão comendo? 50% a 60% das nossas crianças comem alimentos ultraprocessados. O alimento ultraprocessado é um alimento que a indústria alimentícia conseguiu fazer totalmente diferente do alimento natural, onde eles conseguem incorporar maior valor calórico numa menor partícula e com sabor extremamente palatável para viciar a criança e o adulto. E o que tem no alimento ultraprocessado? Muita gordura trans que faz a criança engordar. E o que é mais grave? O alimento ultraprocessado, ele é responsável em grande parte pelas doenças alérgicas, as doenças imunológicas, como doença de Crohn, que é uma doença muito grave, que hoje tem uma incidência altíssima no mundo, porque eles atuam no intestino e eles têm a capacidade de romper a barreira do meu intestino. Através de pequenas partículas, eles quebram a junção das células e deixam o meu intestino muito permeável, como se ele fosse uma rede de peixe. Essa permeabilidade permite com que as toxinas que passam pelo meu intestino entrem no sangue. E, consequentemente, eu vou desenvolver alergias e doenças imunológicas. Em poucos minutos, a senhora trouxe assim, dados que me assustam, porque muitas vezes se fala, essa geração X, Y, Z, se critica uma geração que a gente está forjando, né? E da pior forma possível. Ela não falou em 2%, em 3%. Todos os dados são acima de 30%, 40%, né? Crianças de 1 ano que nunca pisaram na grama, que nunca pisaram na areia, enfim, que não brincam na natureza, né? Então, são dados que a gente não consegue resolver numa entrevista como essa, mas traz como um alerta, né? Para você procurar o seu pediatra, abrir o coração, falar a verdade, né? De preferência, não chegar com o celular na mão, porque senão você vai ouvir muito antes. Mas, assim, pedir ajuda, né? Pedir ajuda que reverter é difícil, mas é possível, né, doutora? Sim. Doutora Rose, muito obrigada pela sua presença aqui no Ver Mais. Amanhã é dia da tuberculose, então, assim, rapidamente só sobre esse assunto, porque se fala muito em tuberculose em adultos, mas crianças também podem ter tuberculose? Lógico que criança também tem tuberculose e qualquer outra doença infecciosa, né? E a incidência aumentou muito na última década de tuberculose, voltou a ser uma doença muito frequente. E qual é a prevenção? É o acompanhamento pediátrico. Então, criança com tosse crônica, criança que está perdendo peso sem causa justificada, pode ser um sintoma de tuberculose. E o pediatra, ele é o profissional capacitado para orientar os pais e vigiar essa criança, tentando captar qualquer doença precocemente para garantir um tratamento ágil e precoce. Maravilha. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço.